é jornalista, pós-graduado em administração, mas encantado pela história brasileira. Seus livros sobre a corte portuguesa em terras tupiniquins lhe renderam muitos prêmios. No primeiro bloco do Iluminuras, eu vou conversar com o escritor Laurentino Gomes. Laurentino Gomes nasceu em Maringá, no norte do Paraná, em 1956. Estudou na Universidade Federal do Paraná e na Universidade de São Paulo. Trabalhou como repórter em importantes jornais e revistas. Seus livros lhe renderam fama e reconhecimento. História do Brasil foi sempre a sua paixão? Se pode dizer que sim, né? Eu fui jornalista de redação de jornal e revista por mais de 30 anos. E um jornalista nada mais faz do que testemunhar, acompanhar, interpretar a história do Brasil enquanto ela está ocorrendo diante dos seus olhos. E agora eu faço livros-reportagens, mas assim, a linguagem, a forma de trabalhar, a maneira de construir o texto, de editar a obra é peculiar do jornalismo. E é isso que diferencia suas obras de um historiador. Sim, o historiador acadêmico, quando ele se debruça sobre um assunto, ele geralmente tem como público-alvo os seus próprios pares, ou seja, são outros historiadores, outros estudiosos, que às vezes vão analisar uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. E esse trabalho ele envolve também uma metodologia, uma forma de observar os acontecimentos, os personagens, uma forma de organizar a obra, tem um processo de validação dentro da própria academia. E o meu trabalho é diferente, tenho sempre como alvo um leitor médio, uma pessoa que não é especializada nesse assunto. Então eu procuro ser sempre muito acessível na linguagem, eu procuro sempre misturar uma análise mais profunda dos acontecimentos e dos personagens com aspectos pitorescos, bem-humorados, caricatos, porque isso ajuda a atrair, a reter a atenção desse leitor mais leigo. E além disso, o fato de eu não ter, digamos assim, os parâmetros metodológicos da academia, me dá uma liberdade narrativa muito grande. Então eu diria que é um livro muito solto, e eu acho que isso que seduz os leitores. Inclusive um dos capítulos do 1889 retrata justamente isso, né? Petrópolis hoje. Isso, você está citando um bom exemplo. Enquanto eu estava fazendo a pesquisa, eu não só li cerca de 150 livros sobre esse tema, o Segundo Reinado, a Proclamação da República, mas eu também visitei os locais em que as coisas aconteceram. Então, o que eu observei lá? Uma cidade imperial que vai se perdendo no tempo, assim, o Palácio de Cristal, o antigo Paço Imperial, as casas dos barões, cercadas de vendedores ambulantes, de um comércio muito simples, um trânsito absurdo, e à medida que você se distancia do centro da cidade, onde está o patrimônio histórico, há um mar de favelas, de casas de arquitetura muito simples, de laje, sem reboco, sem pintura, pendurada no morro, que todo o verão cai, desaba na chuva. Então, se você recuar isso até a época do Império, você vai observar que aquele Brasil imperial era uma miragem na paisagem brasileira. Ele se espelhava na Europa, ele imitava o ritual das cortes de Viena, de Madrid, de Versalhes, se julgava um Brasil mais educado, mais preparado do que a média, mas ele era cercado de pobreza, de escravidão e de analfabetismo. E esse era o Brasil real, que fez naufragar o Brasil da miragem imperial. Então, é interessante você abrir um capítulo descrevendo essa coisa estranha, como se uma bomba de nêutrons, uma bomba atômica, tivesse explodido lá e transformado completamente aquela paisagem europeia que existia na época da corte de Dom Pedro II, né? Por isso, inclusive, que tem sido adotado em algumas escolas, justamente para essa leitura, né? Exatamente. Eu diria que o público que acolheu os meus livros de forma bastante entusiasmada foram os estudantes e os professores de história. Porque eles entenderam que é uma ferramenta para ajudar o trabalho na sala de aula. Então, em várias escolas do Brasil inteiro, os livros estão sendo adotados como paradidáticos. Ou seja, não é aquele livro que obedece estritamente à grade curricular do MEC,
mas ele acompanha os acontecimentos que permeiam essa grade curricular, de maneira a facilitar a compreensão por parte dos estudantes. Agora, como é a sensação de ter 3 livros premiados, sucesso de crítica, sucesso de público? Como é essa sensação? 4 prêmios Jabutis, né? Eu te confesso que para mim ainda é uma sensação de estranheza, porque eu fiz o primeiro livro meio que por acaso, né? Eu trabalhava na redação da Veja, a revista tinha um projeto de fazer uma série de especiais sobre a história do Brasil e eu faria um deles, que era 1808. O projeto foi cancelado e eu decidi transformar em livro-reportagem, um projeto pessoal, portanto. E aí eu fui pego de surpresa, o livro vendeu até agora mais de 1 milhão de exemplares, ganhou vários prêmios, o que me levou a fazer o segundo, depois o terceiro. Então é engraçado, porque o livro realmente ele tem um grande poder de transformação. Mas o primeiro alvo da transformação de um livro é o próprio autor. O escritor não fica imune ao destino da sua obra. Ele é como se fosse a criatura que assume o controle sobre o criador. E isso, de certa forma, aconteceu comigo também. Mas eu estou muito feliz. Eu realmente acho que essas obras hoje refletem o meu estado de espírito. Quando eu digo que é uma narrativa bastante leve, bastante solta e atraente, é assim que eu me sinto como escritor. Agora, como vai ser daqui para frente? Assim, essa trilogia, esse formato não vai ter continuidade, né? Vem coisa nova pela frente, outros projetos. Eu vou continuar escrevendo sobre a história do Brasil, mas não mais com data na capa. Então, agora o meu desafio é como me reinventar como escritor. Não na linguagem, a linguagem acho que eu tenho que manter a mesma, mas a fórmula de capa tem que mudar. Certo. Vamos falar um pouquinho da vinda da corte portuguesa para o Brasil, que é o assunto aqui do 1808. O que você destacaria neste livro? Eu considero essa a data mais importante da história do Brasil, porque ela é altamente transformadora. Ou seja, o Brasil foi colônia de Portugal durante mais de 3 séculos. Era um lugar muito isolado, analfabeto, proibido. Só quem entrava aqui eram os portugueses ou os escravos africanos cativos. Não tinha livros, a circulação de livros era controlada pela coroa portuguesa e pela igreja. A circulação de jornais era proibida. Não havia universidades, as escolas eram muito poucas. Era um país cuja paisagem era dominada pelo latifúndio, pela concentração da riqueza, pelo analfabetismo e pela escravidão. E o Dom João é obrigado a fugir de Portugal. É interessante observar isso porque é um evento externo à nossa vontade. Nós somos caudatários de um acontecimento que tem a ver com a história da humanidade e não com a história de Portugal e do Brasil. Tem a Revolução Francesa, as guerras napoleônicas, Napoleão decreta o bloqueio continental, exige a adesão de Portugal, Portugal era aliado da Inglaterra, e aí, naquela pressão terrível entre as duas grandes potências da época, Inglaterra e França, o Dom João toma essa decisão surpreendente, que é trazer toda a corte para o Brasil. E aí começa um processo muito acelerado de transformação da realidade brasileira. Por quê? Para governar o Império Colonial Português a partir do Rio de Janeiro, o Dom João foi obrigado a transformar o Brasil. Então ele abre os portos, ele cria a escola de medicina, cria o jardim botânico, a imprensa régia, cria a fábrica de pó e a justiça brasileira, a de suplicação. De maneira que quando ele volta para Lisboa em 1821, não havia hipótese do Brasil retornar à condição de colônia. A consequência óbvia é a independência. Então por isso que eu considero realmente o período de mudança mais profunda e também mais acelerada da história do Brasil. E 1822, seu segundo livro, rapidamente. Então, 1822 é consequência direta de 1808. Você não consegue entender os eventos de 1822 sem estudar o que aconteceu no Rio de Janeiro, especialmente nos 13 anos anteriores, graças à presença da corte. Agora, é uma independência diferente de todo o resto da América, né? Enquanto os nossos vizinhos ou os Estados Unidos se tornaram repúblicas, ou enquanto a América Espanhola se fragmentou na independência em vários países autônomos, o Brasil se manteve unido, um país grande de dimensões continentais, mas se tornou uma monarquia, o que é uma excentricidade na América, é um regime típico da Europa. E assim permaneceu por mais 67 anos. Então o Brasil vira essa flor exótica na América, né?
uma monarquia cercada de repúblicas de todos os lados. Então, mas ele mantém a escravidão, mantém o analfabetismo, mantém o latifúndio, é a aristocracia rural escravagista que dá apoio a esse império. Então, a terceira data, que é 1889, ela é como se fosse uma represa que vai acumulando água desde a independência e uma hora estoura. Acho que é um processo inevitável, que foi a proclamação da República em 1889. Os abolicionistas. Nos últimos anos do Império, o Brasil testemunhou um acontecimento sem precedentes na sua história. O movimento abolicionista, que levou à libertação dos escravos pela Lei Áurea de 13 de maio de 1888, foi a primeira campanha de dimensões nacionais com participação popular. Nunca antes tantos brasileiros se haviam mobilizado de forma tão intensa por uma causa comum, nem mesmo durante a Guerra do Paraguai. Envolvendo todas as regiões e classes sociais, carregou multidões a comícios e manifestações públicas, dominou as páginas dos jornais e os debates no parlamento e mudou de forma drástica as relações políticas e sociais que até então vigoravam no país. Como efeito colateral, deu o empurrão final que faltava para a queda na monarquia e a proclamação da República. Os acontecimentos, eles são um resultado de grandes fenômenos sociais. Por exemplo, a abolição da escravidão, que tirou o pé de apoio do império, que eram os barões do café, que se sentiram traídos e viraram republicanos. Ou então as grandes transformações científicas e tecnológicas e filosóficas do século XIX, né? O século de Darwin, de Marx, de Freud, da locomotiva, do motor elétrico, do carro, do telégrafo e assim por diante. Ou seja, são transformações que vão afetando a realidade brasileira. Mas tem gente de carne e osso fazendo essa história e as pessoas às vezes têm coisas muito curiosas. Então, um exemplo é uma crise de ciúmes entre o Marechal Deodoro da Fonseca e o senador gaúcho Gaspar da Silveira Martins. Esses dois homens, em 1873, disputaram o coração de uma mesma mulher no Rio Grande do Sul, a baronesa de Triunfo, que, segundo as crônicas da época, era uma quarentona, uma viúva muito bonita e muito sedutora. E o Silveira Martins levou a melhor nessa história e jamais foi perdoado pelo Deodoro da Fonseca. No dia 15 de novembro de 1889, ao contrário do que reza a história oficial, em momento algum o Marechal Deodoro proclamou a República no Rio de Janeiro. Ele apenas destituiu o gabinete do Visconde de Ouro Preto, contra o qual o exército vinha se batendo. Ele só mudou de opinião na madrugada do dia 16, quando chegou a notícia que o imperador Pedro II havia convocado para compor o novo ministério o seu rival Silveira Martins. Então eu acredito que a República ela tem uma madrinha secreta, né, que é essa mulher, a baronesa de Triunfo, porque a história de ciúmes do Deodoro com Silveira Martins influencia nos rumos da mudança de regime. Laurentino Gomes, muito obrigado pela sua participação aqui no Iluminuras. Eu que agradeço, muito obrigado. E o Iluminuras não terminou. No próximo bloco eu converso com o advogado Henrique Melo. Até mais! Ele aprendeu a ler e aguçou o gosto pela leitura na escola dos próprios pais. Hoje escreve sobre direito educacional. No Iluminuras eu converso agora com o advogado Henrique Melo. Como foi essa sua relação, essa experiência sua no convívio com os livros já na escola dos seus pais? Bom, como a escola era deles, naturalmente eu tinha que ser um aluno exemplar, né? Tinha que gostar de ler. E, felizmente, esse foi um incentivo para entrar realmente no mundo da literatura de uma maneira geral, né? Não só a literatura artística, mas a que eu prefiro, que é a literatura de não ficção, né? De história, de geografia, de ciências. Esse primeiro contato com a literatura infantil, claro, foi com a escritora Ruth Rocha. O que te impressionou no livro Nicolau Teve uma Ideia? Pois é, poucas pessoas se lembram da literatura infantil, né? E ela é muito importante porque ela que vai te cativar para o resto da vida. E essa autora Ruth Rocha é muito especial, muito consagrada. E nesse livro, que eu consigo me lembrar muito bem, eu estava há pouco tempo alfabetizado, era das histórias mais simples, a história de um sujeito que tem uma ideia e ele troca a ideia com os outros. Ele passa para os outros a ideia que ele tem e recebe dos outros. Aí depois entrega para um, recebe do outro e ao final acaba com muitas ideias, né?
é um enredo muito simples, mas se as pessoas tivessem aprendido isso desde criança, o mundo seria bem melhor, né? E esse passar de ideias é mais ou menos o que aconteceu na sua vida, né? A influência do seu avô na leitura, dos seus pais aí também no sistema educacional. Hoje você escreve sobre justamente direito educacional. É verdade. É curiosa essa relação dentro da família, porque desde sempre eu troco livros com meus pais, leio, empresto para eles, eles me emprestam. Então, dentro da família, a gente tem uma biblioteca em comum, por assim dizer. E na medida que eu fui entrando na advocacia, né, e agora está culminando nessa obra, isso acontece mais uma vez. Até porque essa é uma obra coletiva. Eu sou meramente o organizador dela. São 38 advogados escrevendo sobre direito educacional. O seu avô influenciou você nessa escolha pelo direito? Se ele fosse médico, eu seria médico. Se ele fosse arquiteto, hoje eu seria arquiteto. Agora seu pai é arquiteto? Meu pai é arquiteto, mas não teve essa influência. O que você quer ser? Quero ser como meu avô. O que ele for, eu vou ser, né? E isso é uma influência muito boa. É ótimo quando dentro da família nós já temos certos modelos, né, em cima dos quais trabalhar. E por ele estar envolvido com direito e até direito educacional, isso acabou me encaminhando para a carreira também. Agora, foi ele também que te orientou nas leituras? Foi ele que deu esse embasamento intelectual para você? Olha, ele é advogado, foi advogado a vida inteira, mas também foi professor de história, né? Então eu tenho a impressão que daí vem o meu gosto pela não ficção. No Brasil, infelizmente, ainda temos pouca leitura, né? E muito concentrada na área de literatura, de autoajuda. Eu acho que seria muito bom se mais pessoas tivessem interesse nas ciências, na matemática, na química e na física. O que você lê hoje? Bom, hoje em dia eu leio muito sociologia, leio muito história, né? E busco ler coisas que não sejam jurídicas. Eu acho que o bom advogado, ele não é só advogado, né? O direito, ele nada mais é do que a concretização de determinados valores da sociedade. Então você precisa compreender como funciona a sociedade, como são as relações de poder, como são as relações políticas, compreender o ser humano nas suas diferenças até genéticas. Então não pode haver uma compreensão do direito, senão uma compreensão do mundo real. E não há compreensão do mundo real sem entender as ciências. A ciência é a base, a física, a química, a matemática. Nós mencionamos aqui a literatura infantil, né, que é uma literatura que pouca gente valoriza, né? Mas existe um outro tipo de literatura também desvalorizada no Brasil, que é a literatura de divulgação científica, que são cientistas ou jornalistas que buscam trazer ao grande público noções de ciências, noções de matemática, noções de biologia, né? Eu acho que falta aos advogados esse tipo de literatura. Muitos deles são cultos, leem literatura clássica, belas artes, mas às vezes não têm um conhecimento fundamental de genética. E sem genética, como se compreende o ser humano? As diferenças entre ser humano, as diferenças entre homem e mulher. E que autores você indicaria para estudantes de direito, operadores do direito em geral? Olha, na área de divulgação científica, né, para entender um pouco do mundo real, do mundo concreto, acho que tem dois divulgadores muito importantes. Richard Dawkins, que fala muito sobre ecologia, sobre biologia, sobre genética, e Carl Sagan, que fala muito sobre o gosto pela ciência. A ciência, ela é um estado de espírito quase. A pessoa ela tem que ter uma mente inquisitiva, uma mente especulativa, uma mente até aberta para novas ideias. E o Carl Sagan faz um trabalho muito bom nesse sentido, de incentivar as pessoas para que tenham uma mente mais científica. E ambos os autores são best-sellers, já venderam dezenas de milhões de exemplares, são encontráveis em qualquer boa livraria. Agora tem um outro que você relê a cada 2 anos, né? É verdade. Aí é a pura verdade, até trouxe aqui, né? George Orwell. O romance que ele escreveu, 1984, é um livro importantíssimo. Ele é tido como um dos 10 livros mais importantes já escritos, provavelmente o mais importante romance do século XX. E ele é pertinente em vários aspectos. Foi escrito em 1948 e ele fala de uma sociedade futura e opressiva,
contra os indivíduos em razão de tecnologia, mas em razão também de governos que não respeitam a individualidade de cada pessoa, que querem doutrinar as pessoas. Então, eu poderia ficar falando horas sobre isso, mas posso dar um exemplo recente, em que ele foi o primeiro a falar sobre câmeras que estivessem filmando a todos o tempo todo, né? Isso parecia uma ficção, ninguém mais ter privacidade, e agora estamos vivendo cada vez mais isso. Espionagem, inclusive. Espionagem, inclusive. Mas não só isso. Hoje em dia lê-se muitos livros no tablet, né? E pouca gente sabe, mas na medida que você está lendo aquilo no aparelho, a editora sabe o que você está lendo, sabe a hora que você está lendo, sabe o ritmo que você está lendo. Em que medida você está tendo privacidade no momento que você pensa que está simplesmente lendo um livro? E o George Orwell já adiantava isso. Já adiantava em 1948. Então vamos aproveitar a oportunidade para conhecer um pouquinho mais de George Orwell. George Orwell nasceu em 1903 em Bengala, na Índia. Filho de um funcionário britânico e uma francesa. Mudou para a Inglaterra em 1911. Viveu também em Londres e Paris até meados de 1930. Em 1933, publicou seu primeiro livro, Na Pior em Paris e Londres. Em 1945, publicou A Revolução dos Bichos, até hoje sua obra mais popular. Outro livro conhecido em todas as línguas é o romance 1984, uma sátira pessimista sobre a ameaça de tirania política no futuro. George Orwell morreu em 1950 na Inglaterra em consequência de uma tuberculose. Henrique, quando veio o primeiro estalo, vou escrever um livro, como foi isso? Olha, eu já advogava nessa área de direito educacional há algum tempo e nós recebemos muito as mesmas perguntas sempre, né? Os mesmos clientes fazendo as mesmas perguntas. Eu falei, por que a gente não coloca tudo isso num livro? É bem mais prático do que eu ter que ficar atendendo tanto telefone. E assim começou, foi esse o primeiro estalo. Mas é claro que a partir daí a gente vê que as perguntas são inúmeras, né? Nessa segunda edição são 410 textos, cada um envolvendo várias perguntas. Então nós ficamos felizes em buscar condensar numa única obra um material que seja útil, tanto para o gestor da escola quanto para o professor e para as famílias também. As famílias precisam saber os seus direitos em face às escolas. Agora, interessante que a segunda edição veio poucos meses depois da primeira publicação, né? Foi engraçado mesmo, né? Nós publicamos a primeira em abril e recebemos tantas cartas, tantos telefonemas, as pessoas normalmente querendo que detalhasse mais um determinado aspecto. Vendemos tudo, né? Então eu falei, bom, então vamos aproveitar as perguntas dessas pessoas e fazer uma segunda edição mais robusta. A primeira edição teve 500 páginas, a segunda 700, já foi um crescimento muito grande. Quer dizer que o mercado nessa área é carente? Infelizmente. A minha área de formação é em direito tributário e toda livraria que você vai tem uma seção de direito tributário, uma seção de direito criminal, trabalhista, mas não existia uma obra de direito educacional. E o maior exemplo disso está nas faculdades. Não existe uma cadeira de direito educacional, as pessoas não estudam a lei de diretrizes e bases, a lei de mensalidades, o Estatuto da Criança e Adolescente na área educacional. E todo mundo fala que a educação é o problema e a solução para o Brasil. Deveriam, então, ter mais dedicação à área de direito educacional. Quer dizer, se falta na área legal, conhecimento sobre a área legal, falta também a educação em si, né? Exato. Sem escolas, né, públicas e particulares, você não chega a lugar nenhum. E, infelizmente, hoje nós temos magistrados que não conhecem a legislação de ensino. E aí existe decisão para todo lado. Esse é um dos objetivos da nossa obra, buscar uniformizar mais os entendimentos e haver segurança jurídica para todo mundo. Ok, Henrique Melo, muito obrigado pela sua presença aqui no Iluminuras. Eu agradeço, estou à disposição. E o Iluminuras fica por aqui, mas você pode rever os programas no site da TV Justiça. Acesse www.tvjustiça.jus.br. E na semana que vem, você já sabe, temos um encontro marcado com o direito e a literatura. Até mais!